Olá! Bom, como prometido, eu estou aqui para nós falarmos, sobre o nosso assunto da nossa enquete, onde vocês votaram e o que foi o mais votado foi sobre saúde mental. E eu vou conversar com vocês sobre as principais doenças que acometem o ser humano. E isso nós vamos fazer no decorrer do mês de outubro, tá? Hoje, especificamente, eu queria conversar com vocês, em primeiro lugar, o que vem a ser, como é que a gente classifica a saúde mental e um distúrbio mental, né? Então, o distúrbio mental, ele é qualquer coisa, que acometa a mente do ser humano e faça com que ele tenha reações que não sejam normais a uma pessoa comum, né? Mas isso é dele? Algumas doenças sim, outras doenças, a maioria delas não. Vocês vão ver nesse decorrer, do mês, onde a gente vai conversar sobre as doenças, que existem algumas doenças onde as pessoas, elas são extremamente dissimuladas e elas fingem, entre aspas, que elas têm alguma doença para tentar manipular o outro, né? Que seria o caso borderline, psicose, coisas desse tipo que nós vamos conversar mais para frente. Eu quero começar com vocês hoje sobre as duas principais doenças que mais acometem os brasileiros, tá? 60% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade e depressão. É um número extremamente alto e é triste porque são doenças que angustiam muito a pessoa, né? Só que nós temos que saber diferenciar 4 coisas nesse prognóstico, né? Primeiro, ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. Ansiedade é uma coisa, eu vou fazer uma prova, um teste, alguma coisa amanhã e eu fico ansioso, né? Então aí eu perco o sono, eu fico com aquele aperto no peito, ai, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? A partir do momento que você realizou aquele compromisso, esse mal-estar passa. O transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama, que é, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ele já é uma doença que tem que ser tratada. A pessoa não consegue ter domínio sobre a questão, do amanhã. Nós temos que pensar no hoje. O amanhã não está nas minhas mãos, não está na mão de vocês, né? Só que o paciente que sofre do transtorno de ansiedade, ele pensa no amanhã, no depois, no depois, no depois e em diversos assuntos ao mesmo tempo. E é isso que faz com que ele adoece, com que ele venha adoecer, tá? Como é que eu consigo diferenciar essas duas coisas? Foi o que eu disse, A ansiedade, ela
passa a partir do momento que você realiza algo que você estava preocupado em fazer. O transtorno de ansiedade, não. Muito pelo contrário, às vezes ela vai aumentando e o paciente vai se tornando cada vez mais prisioneiro daquela sensação angustiante, né, de que alguma coisa vai acontecer e você vai perguntar para ele, o que é que vai acontecer? Não sei. Ele não sabe te dar um motivo pelo qual ele está ansioso daquela forma, tá? E isso, gente, já foi. Muitos pacientes perderam o emprego, casamentos acabaram, briga entre pais e filhos, né? E a gente até pode questionar essa questão, muitas vezes, dos homicídios entre casais, entre amigos, né? Porque a ansiedade faz com que? Com que você desconfie. A partir do momento que você desconfia, você vai atrás tentar descobrir. E você cria na sua cabeça que está acontecendo alguma coisa. E aí isso a gente já começa a entrar um pouco na questão da psicose, do narcisismo, né? E você acaba fazendo com que a outra pessoa se sinta culpada pelos seus erros, né? A ansiedade é sua, mas você faz tanta coisa que você faz com que o outro se sinta culpado porque você está ansioso com o que vai acontecer daqui 2 meses, entendeu? Então, é um sofrimento muito grande. Então, a gente não pode julgar, a gente não tem que apontar o dedo, né? Doença mental, assim, transtornos mentais são muito sofridos. E os pacientes, muitas vezes, eles são difíceis de aceitar o tratamento. Por quê? Porque ainda existe aquele mito de que se eu for diagnosticada com um problema mental, eu sou louca. E em momento nenhum a gente está falando de loucura, né? Mas vão me diagnosticar assim, vão me internar no manicômio, né? E as pessoas, por incrível que pareça, vocês podem achar assim, não é possível. As pessoas ainda têm ideia de manicômio, que existem manicômios com eletrochoque, aquelas coisas que a gente via antigamente há 20, 30 anos atrás. Hoje existem hospitais psiquiátricos? Sim, mas com tratamento completamente diferenciado. Então, o primeiro passo é o sinal de alerta de quem está próximo a esse paciente, prestar atenção e falar, epa, fulano de tal não tá bem. E tentar conversar, né, com essa pessoa e encaminhar para um tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, tá? O psiquiátrico para medicação, para quê? Baixar essa ansiedade, controlar essa ansiedade. O que acontece no nosso organismo para que a gente tenha todas essas disfunções? Os hormônios que nós temos no cérebro não são produzidos de forma comum, dopamina, noradrenalina, serotonina, né? E aí a gente acaba adoecendo dessa forma. Então, precisa de medicamento para repor esses hormônios. Tá? E não é medicamento assim, porque o meu amigo toma, eu vou tomar também. Não.
Cada um tem a sua individualidade. É isso que a gente tem que deixar muito claro. E a psicoterapia é extremamente importante. Por quê? Porque na psicoterapia, e eu já falei isso em outros vídeos, o paciente, em primeiro lugar, né? É o que eu sempre falo. Você tem que ir porque você quer e porque você reconhece que você precisa de ajuda. E você tem que ter o que eu brinco, a química com o seu psicólogo, seu terapeuta. E eu sempre brinco com a minha, né? Eu falo, se ela tá me ouvindo, ela tá escutando isso, porque com ela eu sou assim. E a gente tem que sentar na frente do nosso psicólogo, do nosso terapeuta e ter a liberdade de falar realmente o que a gente tá sentindo. Porque se eu sento na frente dele e eu não falo toda a verdade do que tá dentro de mim, aquela coisa não vai sair. E tudo que ela me falar não vai fazer sentido. A gente vai falar, mas o que ela tá me falando? Eu não tô sentindo isso. E você tá sentindo tudo aquilo. Então a gente tem que aceitar que nós estamos doentes. Tá? Então, o primeiro que eu queria falar com você era isso: ansiedade e o transtorno de ansiedade. E agora a depressão e a tristeza, que também são coisas completamente diferentes. O que é a tristeza? É uma melancolia, é uma dor, é um aperto no peito, é o choro que vem espontâneo, mas por causa de um motivo, né? A perda de um ente querido, né? A perda, o término de um relacionamento. Então, assim, existe um motivo para você estar sentindo aquilo. E aquilo dura um tempo, passou, acabou. Depressão, não. Você pergunta para a pessoa, por que você está chorando na depressão? Não sei. E quanto mais você pergunta, mais ela chora. Vocês já perceberam isso? Quanto mais você pergunta, mais ela chora. E aí, ela não sabe nos relatar por que é que ela tá chorando. Mas ela relata assim, eu não estou aguentando de dor. É uma dor aqui que parece que vai me sufocar. São essas as pessoas mais propícias a cometer suicídio. Por quê? Elas não querem morrer. Elas querem tirar a dor que elas estão sentindo. Então, elas sempre vão dar um sinal de alerta, tanto na ansiedade quanto na depressão. E sempre nós que estamos ao redor temos que estar atentos. Pode ser o nosso familiar, pode ser o nosso filho, pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso colega de trabalho. E aí você tem que ter o cuidado de chegar na pessoa e conversar com ela. Fulano, o que está acontecendo com você? Não vai chegar falando assim, fulano, já marquei uma consulta para você no psiquiatra porque você não tá bem. Aí que ele vai fugir de você. Ao invés de você se tornar um amigo, uma âncora para tirar essa pessoa do fundo do poço, você é aquela pessoa que amarrou uma pedra no pé dele e jogou ele no mar. Então, é ter muito cuidado, é ter muito amor ao próximo, o que hoje falta muito no mundo, né? Infelizmente. É se colocar no lugar do outro,
E se fosse eu, como é que eu gostaria que o outro me tratasse nesse momento de angústia, de dor? Que eu não sei para onde eu vou. Muitos, quase todos eles relatam, tanto na ansiedade, né, no transtorno de ansiedade quanto na depressão, eles relatam para nós assim: a sensação que eu tenho é que me fecharam num quarto escuro e eu não consigo achar a saída. E muitas vezes a saída vai ser você. É você que vai lá e vai bater a mão na luz. Vai bater a mão no botãozinho da luz e falar: vem, a saída é aqui. Mas é por isso que eu falo. Existe uma coisa que hoje o ser humano perdeu muito, que é a questão da empatia. O que é empatia, gente? É saber, eu vou fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim, né? E muitas vezes a gente não faz isso. Hoje o mundo, infelizmente, o mundo é um mundo egoísta, um mundo onde a gente, né, as pessoas acham que o mundo gira em torno do próprio umbigo e acaba, né, não dando atenção e deixa ele que resolve o problema dele, porque eu já tenho os meus. Infelizmente tem gente que pensa assim, só que aí uma hora talvez você vai precisar de ajuda e aí alguém vai pensar igual a você. E aí como é que você vai se sentir? Tenta responder essa pergunta para você. Olha para dentro de você nesse momento. Se fosse você que estivesse nessa situação, fechado, né? Com essa sensação de que você está num quarto escuro e você não consegue sair, chega alguém, aponta o dedo na tua cara e fala: fulano, reage. Depressão é frescura. Depressão é falta de Deus, depressão é falta do que fazer. Sai desse quarto, sai dessa cama. Como que você se sentiria? De verdade, gente, olha para você agora e tenta dar essa resposta. E agora olha para você de novo e se veja no mesmo quarto escuro, aonde alguém entra, bate a mão na luz e fala: ei, eu tô aqui e eu vou passar isso com você. Não, mas eu não vou no psiquiatra, eu não vou. Calma, eu vou com você. A gente não pode jogar tudo como responsabilidade de saúde pública. Sim, são problemas de saúde pública, óbvio, mas também é uma coisa chamada amor ao próximo, empatia, caminhar juntos, tirar a pessoa do fundo do poço e não cavar um pouquinho mais para ela descer. Saúde mental é uma coisa muito sofrida. Seja ela a doença que for, vocês vão ver no decorrer dessas conversas nossas. Vai chegar uma hora que você vai falar: meu Deus, eu não sei qual que é pior. Na minha opinião, não existe pior. Porque a angústia, o desespero, o medo, a vontade de se matar, acontece em todas. E nós, tanto quanto saúde pública ou quanto seres humanos,
amigos, colegas, família, nós podemos tirar essa pessoa do fundo do poço e impedir que algo mais grave venha acontecer. Eu vou deixar um recado para vocês. Todo mundo fala, quem quer se matar não avisa. Avisa, gente. Às vezes ele não vai conseguir falar, mas ele vai olhar para você e ele vai, com um olhar, mostrar para você tudo o que ele está querendo falar. E muitas vezes nós não damos atenção porque a gente acha que é frescura. E dias depois chega para nós a triste notícia de que a pessoa se matou. Então, ansiedade, depressão não são brincadeira, tá? A gente tem que cuidar, a gente tem que sempre ficar meio vigiando a pessoa até ela sair da crise e fazer com que vá no psiquiatra e no psicólogo. Ah, eu não vou tomar remédio. Nem se for para você. Se você for amigo de verdade, se você for família, se você for colega, você vai pegar e você fala, não tem problema, você não vai tomar? Tá bom, deixa comigo. E você vai lá e você dá o remédio. Eu tive um caso assim, de uma amiga que não aceitou que tinha um problema e ela falou, eu não vou tomar o remédio. Falei, não. Falei, você vai? Ela falou, não vou. Eu falei, eu não vou ficar discutindo. Trouxe o remédio para minha casa. Todo dia, na hora do almoço, eu levava o remédio e fazia ela tomar na minha frente. Isso é amor ao próximo. Isso é empatia. E eu sou muito grata a muitas pessoas que me estenderam a mão em momentos em que eu não estava bem. Amigos que falaram, Cá, eu vou com você. Eu não vou te deixar passar sozinha. Então é por isso que eu pedi para que vocês fizessem essa reflexão. E que vocês ainda continuem fazendo essa reflexão. E se fosse comigo, o que eu faria? Certo? Pensa que a vida do ser humano é muito importante. A vida do ser humano vale muito e muitas vezes ela está na palma das nossas mãos para que a gente possa ajudar. E infelizmente, muitas vezes nós viramos as costas. Vamos tentar ser mais humanos e fechar a mão e trazer essa pessoa para junto da gente e falar, eu vou cuidar de você da forma que eu puder cuidar. É lógico, a gente não pode ficar 24 horas com a pessoa, mas ela tem uma consulta, vai junto. Tá vendo alguma coisa errada? Liga para o psicólogo e fala, posso ir eu conversar com você? Talvez coisas que ele não vai contar, vai e conversa. Mas não abre mão das pessoas que estão ao seu redor, sofrendo emocionalmente. E quando a cabeça sofre, o corpo adoece. E aí aquele ditado, né? Mente sã, corpo são.
mente doente, corpo doente. Vamos aí abrir o coração e cuidar um pouquinho mais das pessoas que estão ao nosso redor. Mas antes de tudo, vamos olhar no espelho e ver se a gente não precisa de ajuda. E se você se der conta de que você precisa de ajuda, procure um amigo que você confie e fala: eu preciso de ajuda. Não é vergonha. E infelizmente, depois da pandemia do Covid, 60% das pessoas pioraram muito com esses sintomas. Isso vai regredir? Não sei. Eu acredito que não. Que o medo que nós passamos na pandemia do Covid foi muito grande. Então, né? Em primeiro lugar, então, se olhe no espelho. Depois, olhe ao seu redor e veja as pessoas que te rodeiam, se realmente elas estão sorrindo com a alma ou se elas estão fingindo. Eu li um ditado, uma frase essa semana que mexeu muito comigo. Ninguém finge depressão, mas muita gente finge estar bem. Atrás de tá tudo bem. Não, vai ficar tudo bem. Fica tranquilo, não se preocupa comigo não. É um grito de socorro. Então, vamos olhar para o próximo com mais amor, com mais carinho, com menos egoísmo, da forma com que gostaríamos de ser olhados. Tá bom? Então guarde a lição de hoje. Ansiedade e depressão. Nenhuma delas são frescura. São doenças. São problemas de neurotransmissores, problemas de hormônios cerebrais que não estão sendo produzidos e precisam ser repostos. E isso eu faço com medicamento. Mas eu preciso ter o apoio de uma terapia por trás. Vamos cuidar um dos outros. E assim a gente vai melhorando a qualidade de vida das pessoas ao nosso redor e, né, plantando a paz, o carinho, a tranquilidade, a confiança no coração do próximo. Como você gostaria que plantassem no seu. Tá bom? Eu ainda volto essa semana para conversar sobre mais alguma doença com vocês. Corre no canal, deixe seu like, aciona o sininho, se inscreva e se tiver dúvidas, entre em contato. Não sofra sozinho, não carregue essa dor sozinho. Estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês e a gente se vê ainda essa semana.